A gente vai para mais uma rodada agora e eu peço ao senhor, candidato Fernando Haddad, que escolha um dos temas no nosso telão e faça a pergunta para o seu adversário, obviamente dentro do tema também. Então, peço ao senhor que olhe aí para o nosso telão, escolha um desses 5 temas que ainda faltam a ser abordados aqui pelos senhores. Falta de médicos. Por favor, a sua pergunta, lembrando que cada um tem 5 minutos novamente. Bom, nós temos um problema grave no Brasil de falta de médicos, sobretudo médicos especialistas. Eu queria saber a sua proposta para corrigir esse grave problema do nosso SUS. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar o que nós temos no nosso estado de São Paulo. Nós temos cidades aqui como Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, onde nós temos 6 médicos para cada 1000 habitantes. Então, no final das contas, uma quantidade de médicos que é maior do que aquilo que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, nós temos outras regiões, como o Vale do Ribeira, que a gente tem apenas um médico para cada 1000 habitantes. Então, a gente percebe que tem um problema de distribuição espacial. A primeira coisa é resolver esse problema de distribuição espacial. E como é que a gente pode resolver esse problema? Com um plano de cargos e salários. A gente está, há muito tempo, com os nossos quadros médicos, o quadro da área médica em São Paulo, na mão de organizações sociais, que prestam um importante serviço, também na mão de fundações que também prestam um importante serviço. Mas o quadro de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem do governo do estado foi diminuindo ao longo do tempo. Então, a gente vem suprindo a nossa necessidade com as OS e com as fundações. Nós precisamos fazer mais concursos e elevar a carreira de médico à carreira de estado, para que a gente possa ter um plano de carreira que permita fixar esses médicos em regiões onde hoje faltam os médicos, faltam os enfermeiros, faltam os auxiliares de enfermagem, ou seja, faltam os profissionais de saúde. E dando a mobilidade, ou seja, ele vai ter um prazo para ficar ali, vai ter um incentivo financeiro e depois ele vai poder escolher um outro local para trabalhar. E assim a gente vai reequilibrar. Nós estamos formando médicos em quantidades suficientes, nós temos médicos sobrando em determinadas regiões, mas nós temos médicos faltando em outras regiões. Então, é nessa linha que nós vamos trabalhar. Plano de cargos e salários, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem como carreira de estado e a redistribuição espacial desse efetivo. Meu adversário, de novo, fantasia soluções para as quais o governo a que ele pertence não dá uma arquitetura possível. Pegue o orçamento do SUS dos últimos 4 anos. Tabela SUS congelada 4 anos, sem nenhum reajuste. As Santas Casas aqui de São Paulo, boa parte com dificuldade financeira, falta de reajuste da tabela SUS. Os hospitais gerais, falta de reajuste da tabela SUS. Comissão tripartite, município, estado e União, falta de reajuste da tabela SUS. Ano que vem, Tarcísio, vocês cortaram 42% do orçamento da saúde. Está lá no orçamento, um corte de 42%. Eu quero saber com que dinheiro o sistema de saúde vai contratar, porque é uma regra federativa. Não é só dinheiro estadual, é dinheiro municipal, estadual e federal. O SUS é um sistema único, como o próprio nome diz. Essas soluções que ele apresenta, deveria ter um presidente lá que reajustasse a tabela periodicamente. Cada 2, 3 anos dá um reajuste. 4 anos sem reajuste, o ano que vem, 42% de queda do orçamento da saúde. Quero só pedir para você dar um Google, me perdoe pedir isso. Mas ele falou uma impropriedade, falou que eu deixei um rombo de 7 bilhões. Todas as agências de risco, todas as agências de checagem de dados, já fizeram essa checagem. Basta você perguntar. O Haddad deixou rombo nas contas quando deixou a prefeitura? Deixei 5,5 bi em caixa e um fluxo de 10 bi pela redução da dívida. Foi isso que permitiu a conclusão de todas as obras que você citou. Todas as obras estão entregues por causa do caixa que eu deixei. E você que está vindo com fake news aqui, e o telespectador vai poder checar no Google quantas mentiras foram contadas a esse respeito e quantas agências de risco já esclareceram para o eleitor a verdade desses fatos. Como você vai resolver o problema de médico com a tabela do SUS congelada e com 42% de queda do orçamento da saúde o ano que vem? Orçamento secreto? Você tem uma fixação de falar do governo federal, Haddad, de falar do presidente Bolsonaro, que eu acho que você devia disputar de novo a presidência da República.
Você disputou em 2018, não foi bem sucedido, perdeu para o presidente Bolsonaro, mas me parece que não se acostumou com a ideia. Então, de candidato para candidato ao governo de São Paulo. Supera, Haddad. Supera. Vamos discutir São Paulo. Eu acho que é importante. No final das contas, o governo do presidente Bolsonaro, por exemplo, fez a maior redução de dívida da história da Prefeitura de São Paulo na negociação que envolveu o Campo de Marte. Aliviou mais de 20 bilhões de dívida. E o que isso significa? 280 milhões de reais a mais por mês para investimento. Olha quanto recapeamento vai ser feito na cidade de São Paulo agora, em função da redução de dívida que o governo federal promoveu. Então, realmente, vamos discutir o problema da saúde. A tabela SUS não está congelada há 4 anos, está congelada há bem mais tempo que isso. E a tabela SUS não é a única fonte de receita para a saúde. Então, a gente tem que entender, por exemplo, quais são as outras fontes. Sabe quanto é que vem de subsídio para as Santas Casas em São Paulo? 20% de todo o subsídio de Santa Casa do Brasil vem para o estado de São Paulo. O governo federal colocou um monte de dinheiro na saúde para a pandemia sem exigir contrapartida em troca, sem exigir cumprimento de meta. E aí a gente precisa ter criatividade. Da onde que a gente vai tirar dinheiro? Do aumento de eficiência. Vamos investir muito em telemedicina. Telemedicina é uma coisa fundamental, porque a telemedicina vai fazer com que a gente aumente a eficácia da atenção primária. Então, a gente vai ter um médico de saúde, o médico da família lá na ponta, contando com assistência remota e, no final das contas, esse aumento de eficácia, que hoje é baixo e a gente pode chegar a 85% de eficácia, vai ajudar a economizar recurso. Isso vai ajudar a descomprimir as urgências, vai ajudar a descomprimir as emergências, a investir dinheiro na Santa Casa. O alinhamento com o governo federal vai ser fundamental para a gente aliviar as dívidas das Santas Casas. A maioria das Santas Casas tem dívidas pequenas e o maior credor são bancos federais, como a Caixa Econômica. As Santas Casas foram ajudadas, tem mais um pacote de 2 bilhões aí em tela para ajudar as Santas Casas e nós vamos, com a influência política de São Paulo, ajudar, a aliviar a saúde financeira das Santas Casas, que são tão importantes e muitas vezes é a única referência que o cidadão tem no município. Por exemplo, a Alta Paulista, tem 11 Santas Casas lá. Não tem um hospital regional, mas tem 11 Santas Casas. Nós pretendemos atuar de forma diferente nesse particular. Um programa bom, criado pouco mais de 10 anos atrás, Nota Fiscal Paulista. Ela ajudava o setor de saúde a receber uma parte do ICMS devolvido a pedido do próprio contribuinte. Esse programa foi cortado em 90% no estado de São Paulo. Eu vou recuperar a Nota Fiscal Paulista e você, contribuinte, vai poder destinar a verba de ICMS da devolução para as entidades que hoje recebem ou para outras entidades do setor de saúde que hoje precisam. E isso vai dar conta da contratação no setor privado e nós vamos corrigir a tabela SUS o ano que vem. Há necessidade imperiosa de uma correção. Nós vamos restabelecer no plano federal, com a força de São Paulo, o orçamento da saúde. Nós vamos reunir os governadores e vamos pedir para o relator do orçamento a reposição da verba que foi retirada pelo governo do setor da saúde. São Paulo tem muita força e São Paulo tem força suficiente, inclusive, para brigar no Congresso Nacional pelos seus direitos. Meu adversário fala que nós recebemos 20% dos recursos do SUS, mas nós somos 22% da população. Não somos menos que isso. Nós somos o estado mais populoso do país. Você não destinou absolutamente nada para a infraestrutura do estado, de nada. Você não fez escola técnica, você não fez hospital, você não fez 1 quilômetro de ferrovia para passageiro, trem intercidades, não botou 1 centavo no metrô. E está dizendo agora que o governo federal põe muito dinheiro em São Paulo. Não põe nada, não tem colocado nenhum dinheiro em São Paulo. Então nós vamos ter que brigar com o governo federal, fazer o trabalho, fazer a lição de casa e restabelecer programas que foram agora, recentemente, descontinuados. Haddad, vamos lá. Para quem diz que a gente não bota dinheiro no estado de São Paulo, e capital privado, 7,5 bi de investimento na Dutra, duplicação de Tirapina para Santos, contorno ferroviário de Catanduva, contorno ferroviário de Rio Preto, recuperação do ramal de Colômbia, recuperação do ramal de Panorama, eliminação do conflito ferrovia-cidade que entra na cidade de São Paulo, conflito CPTM, carga, passageiro, de Perus até Manuel Feio, privatização do Porto de Santos que vai sair aí, só nisso aí, 50 bi.
50 bi em 30 anos e nada por enquanto. Repito, 50 bi em 30 anos e nada até agora. Eu, como prefeito, em 4 anos, prefeito de uma cidade, não é o governo do estado nem o governo federal, prefeito de uma cidade, investi 26 bilhões de reais na cidade de São Paulo em 4 anos. Ele está falando de 50 bi em 30 anos. Dá 1,5 bilhão, um pouco mais de 1,5 bilhão por ano. Não é nada para São Paulo. Isso não significa uma gota no oceano. O orçamento de São Paulo, sozinho, é de 300 bilhões de reais. E você está falando em 50 bi em 30 anos, Tarcísio. A gente tem que falar com seriedade para quem está nos ouvindo. Candidatos, muito obrigado. Nós encerramos aqui o nosso segundo bloco. Vamos a um rápido intervalo. E daqui a pouco o tema volta a ser livre com mais confronto direto entre os dois candidatos que disputam o comando do estado de São Paulo. Fique aí, nós voltamos já já. É a Globo nas eleições.